Muito bem, então, vamos dar sequência aqui à doutrina fundamental a respeito da bibliologia. Então, termina a respeito da Escritura, da Palavra de Deus, da Bíblia. Já vimos várias coisas aqui, começando o que é revelação, as diferenças de revelação especial e geral. Vimos no processo de Deus que existe uma progressão de revelação, ou seja, nós temos no Antigo Testamento um progresso de informação que nós chegamos no Novo Testamento e temos mais informação do que tínhamos antes. Então é o que nós chamamos de revelação progressiva. E nos últimos encontros nós temos falado a respeito dos grandes pactos de Deus na Bíblia. Então nós falamos a respeito das alianças, né? A Bíblia fala a respeito de acordos, promessas de Deus que são feitas ao longo das Escrituras. Falamos a respeito da aliança com Noé, depois falamos a respeito da aliança com Noé, a ideia de que o dilúvio é talvez a marca central, que ele não seria mais a maneira como o julgamento destruiria o mundo. Depois falamos a respeito da aliança com Abraão, que também está registrada em Gênesis, nesse progresso da revelação. E lá nós temos a promessa de uma descendência, de uma terra e de uma bênção que seria por meio de Abraão, aqueles que tivessem a fé de Abraão, e aprendemos que isso se cumpre em Jesus Cristo. O Evangelho, ele cumpre essa bênção por meio de Abraão. Depois falamos na aliança, semana passada, com Davi, está registrada lá em 2 Samuel. E dessas características aqui da aliança, existem alguns outros desdobramentos, mas especificamente a ideia de um trono, a dinastia perpétua. E, logicamente, a gente, quando pensa num reinado, você precisa de um lugar para reinar, de um trono e de uma terra presente, né? Um espaço físico, geográfico. Então é o que nós aprendemos e falamos a respeito, que essa dinastia perpétua, ela vai ainda se cumprir no futuro, né? Naquilo que nós chamamos de milênio. Então, dando continuidade hoje, temos a aliança que a Bíblia chama de aliança da lei. Essa aliança da lei, ela também é conhecida como aliança mosaica. A ideia de uma aliança feita com Moisés, não tem nada de Paulo. A aliança da lei foi feita com Moisés. Então ela é chamada de aliança da lei, ou então aliança mosaica, e ainda também é conhecida como aliança sinaítica, de Sinai, né? A ideia do monte. Então, ela é registrada lá em Êxodo 19, dos versos 1 a 8, e depois também em Êxodo 24, dos versos 3 a 8. Abra aí sua Bíblia. Em Êxodo. Êxodo que foi escrito por quem? Moisés, obrigado. O pessoal às vezes acha que não precisa falar essas coisas, mas é importante que saibamos, né? Saibamos quem escreveu os livros da Bíblia e tudo mais. Então, Êxodo 19, versos de 1 a 8. E é importante lembrar que estamos fazendo a leitura na NVT, que é uma linguagem um pouco mais atualizada. Diz assim: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. O contexto aqui eles eram escravos no Egito. Então eles foram libertos do Egito, e aqui é uma narrativa falando a respeito. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte,
convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Aqui fica claro nesse texto, nós vamos ler também em 24, mas era o quê? Aqui existe uma diferença das outras alianças que nós já vimos. Você percebe que existe aqui uma aliança feita, que ela é proposta por Deus, e o povo de Israel diz: nós queremos essa aliança. Você percebe que existe aqui uma aliança condicional. Se vocês viverem dessa forma, vocês serão meu povo, vocês terão bênçãos e por aí vai. Então fica bem claro. Aí o verso 8 diz que o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. Então fica bem claro que essa aliança da lei era um pacto proposto por Deus e aceito por Israel. Vá lá para Êxodo 24 agora, um pouquinho para frente aí, dos versos 3 a 8. Diz assim o texto bíblico: Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, e todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel, afinal eram 12 tribos, e em seguida enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança, ou seja, existia escrita, eles escreviam já nessa época, né? Não era algo que era apenas conhecido intelectualmente por meio da revelação de Deus falando com Moisés, existia anotação. E aí ele diz assim: depois pegou o livro da aliança, leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Então você nota que aqui a gente vai ver que é uma aliança diferente das outras que nós vimos, né? Aqui Moisés faz como uma ratificação do acordo. Essa aspersão aí é uma simbologia para dizer: está fechado então. Você deve ter visto alguns filmes já meio macabros, às vezes, que eles falam em pacto de sangue, né? Que é a ideia de um compromisso realmente verdadeiro. A ideia, claro que não é essa a ideia do que eu estou falando, mas é para você ver como o sangue ele estava sendo o comprovante da aliança. Mas diferente do que a gente imagina, a aliança não são apenas aqueles 10 mandamentos que a gente tem no texto de Êxodo também, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nós podemos dizer que é uma expressão resumida de toda a lei. Mas eles não são a lei toda. Pelo contrário, olha só, talvez aqui vale chocar. A aliança, ela era feita por várias normas. 613 leis no total. 613 leis no total. Então talvez a gente fica pensando assim: ah, mas não é tão difícil obedecer 10 mandamentos, 10 leis. Mas não eram só 10, eram 613. E se você desobedecesse apenas uma, você era culpado de toda a lei. Aí você olha para uma coisa assim e você diz assim: pois bem, eu não consigo muitas vezes nem cumprir as leis de trânsito, que não são tantas. Imagine 613 leis. E essa é a ideia. Porém, o que é bem importante é lembrar que ela era condicional. O que é condicional? É um acordo feito com condições, e conforme as condições não são cumpridas, essa aliança pode ser desfeita, pode ser revogada, certo? Abra em Êxodo de novo 19, versos 5 e 6, a gente leu, vamos ler de novo.
Diz lá: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés deveria levar a mensagem, a aliança. Olha, o Senhor propôs isso. Vocês topam? Aí eles dizem assim: sim, nós obedeceremos toda a lei do Senhor. Então é essa a ideia. Pule um pouquinho para frente aí de Deuteronômio, em Deuteronômio, que também vai afirmar essa mesma ideia a respeito da condicionalidade da lei. Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de fruta e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestados delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará de cabeça e não cauda. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Aí, se a gente continuasse aqui, nesse mesmo capítulo 28, ele começaria a falar da maldição por desobedecer. A ideia é muito simples: cumprir os mandamentos, abençoados serão em todas as tarefas da sua vida. Não cumpriram os mandamentos, amaldiçoados serão em todas essas circunstâncias. Então, fica claro que essa aliança condicional, ela era dura, ela era difícil. Mas o interessante é que Deus disse que estaria com eles. Então é uma questão que a gente começa a olhar na perspectiva do que estava acontecendo. Mas eu só acredito vendo. Deus já havia provado que Ele era um Deus verdadeiro. Ele tirou eles do Egito. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez chover pão do céu. Ele enviou carne. Então o ponto aqui é que essa aliança, ela não era feita muitas vezes aqui com a ideia de que pessoas que nunca ouviram falar, não conheciam. É verdade que com frequência nós vamos ouvir aqui Moisés nos seus 5 primeiros livros falando assim: ensinem para os seus filhos para que eles conheçam o Deus que vocês conhecem. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele é transmitido. Os crentes, eles devem transmitir conhecimento de Deus a outros crentes. Não existe aqui a ideia de que cada crente conhecerá Deus do jeito que ele quer. É verdade que existem particularidades, no sentido de que você é uma pessoa, e Deus é um Deus que lida de maneira pessoal.
Ele é um Deus individual, mas isso não quer dizer que nós escolhemos a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Pelo contrário, é Deus quem diz a maneira que Ele quer se relacionar com nós. É aí que vai toda a diferença e é aí que faz toda a divisão entre as religiões e o cristianismo. Por quê? Porque as outras religiões, elas lidam com muita criatividade e muitas vezes a ideia de fazer coisas novas. Então, se você pensar no cristianismo, você vai lembrar que o cristianismo é algo de cópia, de imitação. O discípulo de Jesus, ele imita Jesus. Interessante, né? Porque eu pelo menos, sempre penso na ideia de imitação e muitas vezes a ideia de imitação me vem algo pejorativo. Ah, mas está copiando. No caso do cristianismo, nós devemos copiar a mensagem apostólica. E eles copiaram de Cristo. E assim continua. Então, quando um crente ele se torna crente, ele crê em Jesus, ele é um discípulo de Cristo e ele deve levar outros discípulos a se tornarem discípulos de Jesus. Essa é a tarefa do crente. Ele é um discípulo e ele ajuda outros a serem discípulos. Ah, mas então não existe nenhuma circunstância em que nós podemos ser exemplo? Pelo contrário, nós devemos ser exemplo. O apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então nós crentes deveríamos ser exemplos de imitação para que nos imitem naquilo que nós cremos, aquilo que nós representamos a Jesus. Então essa aliança aqui da lei condicional, ela também teve uma característica muito interessante que nós vamos achar lá em Jeremias 31, 21. Pule lá para Jeremias. Aqui ficou assim. Nós estamos trazendo a ideia do seguinte: a aliança mosaica era feita de uma condição. Obedeçam, sejam abençoados. Desobedeçam e sofrerão as consequências. E aqui, quando a gente pula em Jeremias, a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender justamente o resultado, o que aconteceu na história. Embora a gente saiba vagamente já, aqueles que não têm o conhecimento bíblico da história, da progressão, mas a gente sabe que Israel não foi fiel. A gente sabe, a própria aliança davídica que a gente já falou a respeito, né? Então, onde está essa condicionalidade de bênção ou maldição? Deuteronômio 28 narra toda essa perspectiva. A gente fez só a primeira etapa, que é a etapa da condicionalidade. Mas se você continuasse lendo Deuteronômio 28, ele iria mostrar as maldições por não cumprir isso. Então abra aí em Jeremias 31, 32, diz assim. Jeremias capítulo 31, verso 32 diz assim. Ele falando a respeito da aliança que viria, né? E aí ele diz assim: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Então aqui Jeremias vai continuar, nós vamos falar sobre isso, mas a ideia aqui é do profeta Jeremias dizendo assim: a aliança feita com os antepassados, o período aqui que Jeremias está falando, são algumas centenas de anos para frente. Então ele está dizendo assim: olha, Deus está falando que a aliança que ele vai ter para frente é diferente da aliança que ele teve para trás. Essa aliança mosaica dos antepassados, a ideia de Jeremias está falando: olha, antes os antepassados nossos não foram fiéis, eles não cumpriram. E aí ele diz assim: embora a ideia de Deus amando o marido como ama a esposa, eles quebraram a aliança. A culpa não estava em Deus. Deus não tem culpa. Quem era o culpado? A nação de Israel. E aqui é interessante, irmãos, porque muitas vezes é exatamente isso que acontece na nossa vida diária. Nós somos campeões de achar outros culpados para os erros que são nossos, não é verdade? É o que a gente gosta de falar aqui, síndrome de Adão. Sempre colocando a culpa no outro.
mas nunca reconhecendo a sua própria miséria, a sua própria culpa. E é isso que Jeremias vai falar isso. Por causa da desobediência, Israel foi punido. Ele arcou com as consequências. Inclusive, o exílio foi uma das consequências, talvez o ponto mais alto, da desobediência. Vocês lembram do que a gente leu em Êxodo, em Deuteronômio? Se vocês me obedecerem, vocês vão ter terra, vocês vão ter filhos saudáveis, o rebanho de vocês vai ser o melhor, vocês vão ter colheitas. Ou seja, Deus falou a eles que tudo que humanamente se desejaria, eles teriam. Então é para provar que o ser humano não se contenta nunca. Quem estava fazendo a promessa, olha, se vocês obedecerem, vocês vão ter, era Deus, que era poderoso para manter. Aí o resultado disso não obedeceram, foram punidos. Esse é o resumo da aliança mosaica. E o que é importante a gente ficar bem claro a respeito da aliança mosaica? Ela não era uma aliança definitiva. O que eu quero dizer com isso? Deus não deixou assim, como se ainda pudesse sair como um derrotado. A culpa é de Deus. É Deus quem não fez. Não. Deus, justamente por causa da misericórdia com o povo, ele promete uma nova aliança. E essa nova aliança não dependeria mais da condicionalidade de Israel. E essa sombra da antiga aliança, a antiga aliança era como uma ilustração da nova aliança. E essa nova aliança, ela foi concretizada e viabilizada por quem? Por meio de quem? A nova aliança. De Davi ou de Abraão? O que vocês acham? Por meio de Jesus. Jesus é quem viabilizou a nova aliança. E é interessante quando você consegue entender isso, que Jesus era de que nacionalidade? Ele era judeu. Então, o povo judeu, de fato, teve características especiais, mas não porque eles eram especiais, mas porque Deus resolveu escolhê-los. Você vai ler em Deuteronômio, também em Êxodo, que várias vezes ele diz assim: não escolhi vocês porque eram numerosos, porque eram os mais fortes, mas porque eu queria demonstrar a minha misericórdia. Então, quando a gente pensa em Israel, não pense como uma nação maravilhosa, porque ela não é. Ela é uma nação que só desobedeceu. Agora, isso não quer dizer que Deus, não porque é Israel, mas porque Deus quis se relacionar com a nação de Israel, ele manteve a sua aliança. Certo? E Jesus, ele começa a cumprir a nova aliança, é o que nós vamos falar. Então, olha o que eu escrevi ali. A antiga aliança, a aliança mosaica, era uma sombra da nova aliança que foi viabilizada, ou seja, foi possível, veio à existência e foi ratificada pelo sacrifício de Cristo. Lembram o que Moisés fez? Para dizer assim, essa aliança entre Deus e o povo, ela está feita. O que Moisés fez? Aspergiu o sangue de touro. Mas a tinta do touro não tem a cobertura necessária por muito tempo. Então, existe só uma cobertura de sangue, de tinta, que vai permanecer por muito tempo, que é o sangue de Cristo. E agora nós vamos ler alguns textos que trazem exatamente essa ideia no Novo Testamento daquilo que a antiga aliança representava e para onde ela apontava. Quando você escutar esse tipo de linguagem aqui, que ela era uma sombra, quer dizer que ela apontava para Jesus. Ela era um entendimento ainda sem tanta informação do que Cristo viria a cumprir. Certo? Então abra lá em Romanos 7. Romanos capítulo 7, dos versos 4 a 6. E talvez, irmãos, quando a gente entende a ideia do que é a lei,
Fica mais fácil entender como nós não somos capazes de cumpri-la na íntegra. Como outra pessoa precisa cumprir, porque senão nós somos incapazes. E aí é o que Paulo vai falar aqui em Romanos 7,4. Ele diz assim: assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Esse texto aqui, ele é um texto que precisa de um pouco mais de explicação, e logo nós vamos chegar nele na explicação aqui das pregações expositivas, mas o resumo do que nós lemos aqui é: a lei é incapaz de salvar. Ela só aponta cada vez mais os problemas. Quer dizer que isso é errado? A lei é ruim? Não, não é. Mas a lei desperta o quê? A convicção do que é errado. E dessa forma nós temos certeza que não podemos ser salvos obedecendo à lei. Porque, em primeiro lugar, nós não conseguimos. Em segundo lugar, ela aponta para a maneira que você pode ser salvo, que é por meio da fé em Cristo. Agora abra lá em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 19. Diz assim o apóstolo Paulo: qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Quem é o descendente prometido? Abraão ou Davi? Jesus. Então a lei tem um propósito e ela cumpriu o seu propósito até que Cristo veio. E aí ele diz assim: por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Aí ele continua dizendo, a gente ia ficar só no 19, mas ele continua dizendo: existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? Como se a ideia era aquela do locutor falando e alguém falando assim: mas para que teve a lei então? A lei é ruim. Não, a lei não é ruim. Por quê? Porque ela mostra o padrão santo de Deus. Aí ele diz assim: existe algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Só que a lei, se fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A lei não consegue declarar alguém justo, no sentido de chegar diante de Deus e dizer assim: eu estou em ordem, eu consigo. Eu estou num padrão que o Senhor é o padrão que o Senhor quer. Não é. É impossível. E isso fica claro, Paulo falando aqui em Gálatas, por quê? Porque muitos, principalmente o povo judeu, ainda achava que a sua justificação era por meio de obedecer à lei. Por isso que os judeus, quando eles se convertiam, eles ainda passavam achando que tinham coisas que eles precisavam cumprir, porque senão Deus não os ouviria. Mas quando Jesus vem, ele cumpre a lei. Tanto no propósito, que a lei era para até Jesus, quanto em obedecer à lei. E aí a gente vê o progresso da Bíblia. A gente consegue ver a evolução da informação. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia como um todo. Abra agora lá em Efésios. Efésios capítulo 2. 14 e 15. Talvez até seja legal ler a partir do 12, quando Paulo está falando aqui a pessoas que não faziam parte da nação judaica.
E ele está dizendo assim, olha, os judeus, eles de fato tiveram importância na história porque eles tiveram informações e coisas especiais que o gentio não tem. Aí ele diz assim no verso 12, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e nem conheciam as promessas da aliança. Ou seja, as alianças que Deus fez, esses gentios aqui não faziam nem ideia. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Aí ele diz, só que agora as coisas mudaram. Vocês foram colocados debaixo da aliança por meio de Jesus, a nova aliança. E aí ele diz assim, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, gentios e judeus, uma nova humanidade. A ideia é, aqui o texto não está falando assim, as leis são uma porcaria. Não é isso. E muitas vezes as pessoas ao ler isso entendem equivocadamente, porque diz assim, ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças. Não, a ideia é que Jesus aponta um caminho real, um novo caminho, uma nova aliança. E é neste sentido que ele cumpre a antiga aliança, que era apenas uma sombra do que deveria ser. É a ideia de que a antiga aliança, essa aliança da lei, ela era imperfeita e incapaz de durar por muito tempo. Era esse um dos motivos que os sacrifícios tinham que ser feitos continuadamente. Por quê? Porque o sangue dos animais não tinha o mesmo valor que o sangue do Cordeiro de Deus. Então você começa a entender esse progresso na informação. E talvez o livro que fale mais a respeito dessa sombra do Antigo Testamento que se cumpre em Jesus é o livro aos Hebreus, é a carta aos Hebreus. Abra lá em Hebreus 7. Se você quer ver em Hebreus, você vai ver muitas dessas informações que ele vai mostrando como Jesus é o cumprimento dessa antiga aliança, é o cumprimento de coisas que apontavam para ele. Ele diz assim, aqui, nesse capítulo especificamente, ele está falando a respeito do intermediário diante de Deus. Qual era a tribo que intermediava Deus para o povo? Tribo de Levi. E agora ele está dizendo que Jesus não vem da tribo de Levi. E uma vez que ele não vem da tribo de Levi, a ideia, o sacerdote não é levita, é necessário que a lei também mude. Porque aquela antiga aliança era feita com essa característica. Aí o verso 12 diz assim, e se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. A ideia é, a nova aliança não está firmada nas mesmas promessas da antiga. Em Jesus, o sacerdócio é modificado. Na antiga aliança, o sacerdote morria e outro precisava ocupar o seu lugar, e assim continuadamente. E mais ainda, o sacerdote precisava apresentar a sua intercessão por ele próprio e também pelo povo. Com Jesus é diferente. Jesus não precisou apresentar algum tipo de sacrifício por ele mesmo. Então Jesus foi ao mesmo tempo o sacrifício e o intercessor. Ele se tornou tanto o sacrifício pela culpa que não era dele, como o intermediário, aquele que faz a ligação entre Deus e os homens. Por isso só existe um caminho. Interessante, né? Essa é a ideia de Hebreus aqui 7:12. Agora pule lá para o verso 18 e 19.
Ele diz assim: desse modo, o antigo requisito, esse capítulo, ele vem falando dessa ideia do representante, do sacerdócio, da ideia de como era representado diante de Deus na nação de Israel e como agora isso modificou por meio de um outro sacerdote. É por isso, irmãos, que quando nós falamos que o crente não precisa do pastor para chegar a Deus, é porque o sacerdote de todos os crentes é apenas um Jesus. Então não existe a necessidade de você ir até um homem para que ele interceda por você, porque você tem acesso a Deus por meio de Jesus. Ah, mas então eu não posso ir a um outro irmão pedir ajuda em oração? É claro que pode e deve, mas o ponto é, por isso que o pastor com frequência aqui fala, olha, quer dizer que o pastor pode orar por sua vida? Claro que pode, ele ora, mas não quer dizer que a oração do pastor é mais poderosa que a sua, porque quem faz a ligação entre você e Deus é o grande sumo sacerdote, Jesus. E é só assim. Então não precisa que você escolha alguém especial, achando que você é menos especial e Deus escuta mais um do que o outro. Se estamos em Cristo, não existe diferença. Existe diferença se não estamos em Cristo. Aí a oração nem chega. A oração nem chega. Ele diz assim no verso 18: desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil em que sentido? Ele é fraco porque precisa ser repetido e é inútil porque não é final. A ideia de algo inútil não no sentido que não tem nenhuma utilidade, mas no sentido que ela não consegue cumprir o fim para o qual ela foi proposta. Já com Jesus, ele é um sacrifício perfeito e eficaz. Ele não precisa ser repetido. Na antiga aliança, ele precisava com frequência ser refeito porque ele não era suficiente. É por isso que hoje você é crente e você não precisa fazer procissão, pagar promessa, andar de joelho, porque Jesus fez tudo o que era necessário. Quando uma pessoa faz esse tipo de coisa, mesmo que ela não perceba, ela está querendo acrescentar algo à obra que Jesus fez. Ah, mas eu nunca pensei nisso quando eu andei de joelho por 3 quadras. Você pode até não ter pensado nisso, mas depois de algumas cambalhotas, é o que você acaba fazendo. E aí ele diz assim, verso 19: pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Jesus é a convicção e a certeza de que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele entregou o seu Filho por nós, não nos dará junto com isso tudo aquilo que precisamos? Esse texto de Romanos 8 é maravilhoso. Ele está dizendo assim, não desconfie mais. Paulo gosta muito de usar lógica de progresso, né? Lógica de progresso no sentido de adição. Ele diz assim, olha, o que Deus tem de mais importante e valioso em toda a existência? O Filho dele, valor eterno. Se ele deu o Filho dele por você, ele não vai cuidar do que você precisa vestir, do que você precisa comer, ele não vai cuidar do amanhã, ele lhe deu o que é mais valioso. Ele não vai cuidar o que é menos. E o problema muitas vezes disso, meus irmãos, é que nós não meditamos na grandeza de Cristo. E por isso nós nos balançamos com qualquer dificuldade que vem. E elas vêm. Por quê? Porque nós esquecemos de textos como esse. Se Deus deu o mais precioso, que dificuldade Ele tem de outras coisas que você precisa diariamente? Esse é o ponto. Então, irmãos, vamos parar aqui e semana que vem a gente, acho que termina com a nova aliança. Alguma dúvida? Fala, Marcelão. Uhum. Uhum. Isso que era uma curiosidade, né? Eles são base, sim, para dizer que existe um progresso no plano de Deus,
no qual Deus não faz distinção de judeus e gentios. Por quê? Porque agora em Cristo não existe uma separação. Mas eu diria que isso é encaixar uma ideia sem interpretar texto a texto. Nós, como crentes, temos que sempre interpretar o texto tentando deixar de lado a tradição. É verdade que Efésios aqui está falando que assim, você não precisa ser judeu para ser crente. Não precisa. Mas ele não está anulando, o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui em Romanos, que não existe algo para ele retratar porque ele prometeu alianças que eram incondicionais. Então, por exemplo, a dinastia Davi é uma dinastia judaica, é para o povo judeu. Quer dizer que ele abandonou Israel nesse sentido? Não, porque ele prometeu. Simples assim. Mas quer dizer que nós precisamos entrar como israelitas para fazer parte da nova aliança? Não. Em Cristo não há essa separação. Mas isso não anula promessas que não foram cumpridas. Jeremias e Ezequiel, isso nós vamos ler na nova aliança, eles deixam muito claro. Um texto que o pessoal usa muito, do aliancismo, que é a ideia de que Israel teve seu papel, mas agora ele ficou para trás e a igreja é o novo Israel. A gente entende que existe continuidade entre o antigo e o novo, existe um progresso, mas existe descontinuidade. Por quê? Porque algumas das promessas feitas à nação de Israel, elas são feitas à nação de Israel. Então, quando nós excluímos, a gente acaba pegando alguns textos e jogando fora. Então, Jeremias e Ezequiel estão falando à nação de Israel. É eles que estão cativos. E ele diz, olha, vocês estão presos hoje, cativos, sofrendo pela desobediência. Mas Deus vai mudar sua sorte no futuro. E Jesus vem e começa a constituição da nova aliança, mas a nova aliança ainda não foi consumada por completo. É o que nós vamos falar. Então, esse texto dá base para o aliancismo? Dá. Mas ele é frágil para defender essa ideia de que Israel ficou esquecido completamente. O que eu acho importante é nós, como crentes, nunca supervalorizarmos Israel como se nós precisássemos ser israelitas. Então você vai ver igrejas com a estrela de Davi, o candelabro, tem umas que até penduram o shofar, né? Isso é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Inclusive a questão de restrição alimentar, ela é rompida com a vinda de Cristo. Né? Então essas coisas elas ficam na antiga aliança. Ah, mas eu sou judeu e por tradição eu não quero comer porco. Eu não tenho problema também, não sabe o que está perdendo, o porquinho é bem bom. Né? Então, semana que vem, se Deus quiser, continuaremos. E aí nós entraremos na nova aliança e eu acho que vai fazer mais sentido ainda a sua pergunta para essa conexão. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração? Pai bondoso, te agradecemos porque aprender mais a respeito daquilo que o Senhor ensina, das tuas promessas, das tuas alianças, nos traz conforto, porque podemos saber que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor fala e principalmente porque estamos unidos no teu Filho, fazemos parte do teu povo. Por estarmos unidos ao teu Filho, temos promessas, bênçãos e a garantia da vida eterna. E não existe nada mais importante do que isso. Então nos ajuda a meditar nisso, valorizar isso, para que naqueles momentos difíceis, essa verdade tão preciosa possa ofuscar as dificuldades, momentos, tribulações, com a convicção de que aquilo que está por vir é incomparavelmente melhor do que o sofrimento do tempo presente. Em nome de Cristo é que oramos. Amém.